nome de Jesus. Amém. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor, amém? Irmãos, é com muita alegria, né, que eu estou hoje aqui para ministrar a palavra do Senhor. Já foi falado hoje aqui, né, hoje as igrejas batistas comemoram o Dia do Pastor, né, e já foi falado que é um privilégio, né, é um privilégio não só para o pastor, mas um privilégio para toda a igreja, porque nós temos um pastor, amém? Nós somos ovelhas, né, do pasto do nosso Senhor Jesus, mas só que as ovelhas precisam de um pastor, né? E o tema da mensagem de hoje, né, é proposto, né, a importância de um pastor. Será que na nossa caminhada cristã a gente já parou para pensar na importância da gente ter um pastor, né? Quero agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade. Agradeço também pelo nosso pastor Luiz Cláudio, por essa oportunidade, por tudo que ele tem feito na minha vida, né? Todo esse apoio que ele tem me dado, né? Desde quando eu cheguei aqui na PIB do Valparaíso, né? Ele sempre esteve do meu lado, sempre conversou comigo, nos momentos aí complicados, ele sempre esteve ao meu lado, né? Então eu quero já desejar, né, um feliz dia do pastor, né, para o nosso pastor Luiz Cláudio, não somente a ele, mas como ele é o presidente, né, da nossa igreja, ele é o nosso líder aqui, né, primeiramente a ele, que Deus abençoe a vida dele. Amo muito a vida do Senhor, né, tenho a vida dele como um exemplo, né, de pastor, de líder, né, um exemplo a ser seguido. E todos os outros pastores, não vou falar porque às vezes eu posso esquecer o nome de alguém, mas todos os pastores dessa igreja, né, que Deus abençoe a vida de vocês. Né? Só quem está pastoreando, só quem está à frente entende a dificuldade, mas também o prazer de estar liderando um povo santo, né? De estar liderando um povo que vai para a eternidade, estar liderando um povo que Deus escolheu desde sempre, né? Deus escolheu um povo para ser dele. Mas como sempre teve alguém para estar liderando, sempre teve, Deus enviou homens, né, para estar liderando esse povo. Então daí a gente vai começar a entender isso, começar a entender qual é a importância da gente ter um pastor na nossa igreja. E a PIB do Valparaíso é agraciada por ter o nosso pastor Luiz Cláudio nos liderando e também por ter vários outros pastores também nessa igreja. Vários pastores, pessoas seminaristas, né, se preparando para um dia também estar liderando, para um dia estar nesse ministério que é um ministério de muito valor, né, para o reino do Senhor. Eu vou pedir que os irmãos abram a Bíblia de vocês, Efésios capítulo 4, o versículo 11 e 12, para a gente entender a importância de um pastor, a gente vai precisar entender também o que ele faz, né? O que Deus mandou que o pastor fizesse, né? Qual é essa missão? Então, primeiramente, eu vou deixar também uma pergunta. No final da mensagem, eu vou falar qual é o que, para mim, né? Qual é a importância
que eu tenho em mente de ter um pastor? E eu vou lançar essa pergunta para a igreja, para quem está aqui, para quem está nos assistindo, você que é da PIB do Valparaíso, está assistindo em casa agora, ou talvez você que está vendo esse culto, não é da nossa igreja, é de uma outra igreja. De repente você um dia foi de alguma igreja, de repente um dia você foi pastoreado por alguém, de repente um dia você se decepcionou com algum pastor, com algum líder seu, e falou, não, eu vou ficar em casa, porque é melhor eu ficar em casa, porque tal pessoa fez isso e aquilo. Vou lançar uma pergunta para você. E no final dessa mensagem, ou durante essa mensagem, responda para você mesmo. Qual é a importância de você ter um pastor? Depois, ou ao longo da mensagem, você responda isso. Já digo para você que um dia teve um pastor e hoje não está em alguma igreja por alguns motivos. Procure uma igreja, procure se reconciliar com esse pastor, porque Deus deixou os pastores para cuidar das ovelhas, E antes de tudo a gente tem que entender que um pastor também ele é um ser humano. Eu estava ouvindo uma mensagem, eu sou uma pessoa que gosta de ouvir muitas pregações. Às vezes quando eu tenho muito tempo eu passo horas, as minhas maratonas assistindo pregações. Um pastor falou que sempre as pessoas chamam ele de pastor na igreja, pastor isso. Mas só que às vezes eles não lembram que ele tem um nome, então no caso aqui o nosso pastor Luiz Cláudio, ele também é o Luiz Cláudio, Ele é o Luiz Cláudio lá da Juliana, dos filhos, eles também são seres humanos, eles não são perfeitos. Então digo para você, que se um dia se afastou por algum motivo e outro, volte para os braços do Senhor, porque os pastores estão para nos guiar, para nos direcionar. Amém? Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12 vai falar o seguinte: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Daqui a gente já começa a entender o que é um pastor, qual a importância do meu pastor, porque Jesus, Deus, ele enviou os pastores, para quê? Para aperfeiçoar os santos. Então, uma das funções do pastor é aperfeiçoar os santos, aperfeiçoar a igreja, as ovelhas, E quando eu sei que a igreja já entende, muitas pessoas já entendem, ao longo das apresentações aqui, todo mundo vai entender isso, mas eu vou falar, todas as vezes que a Bíblia vai se referir, falar de ovelhas, de pasto, então, de pastores, ele vai estar se referindo às pessoas que servem a Deus, às pessoas que ouvem a mensagem de Deus, Então as ovelhas são essas pessoas que estão ali buscando, ouvindo a voz do Senhor. Então uma das funções do pastor é essa, é aperfeiçoar os santos. Quantas vezes a gente não precisa de uma mensagem, de uma direção do nosso pastor, porque a gente precisa ser aperfeiçoado todos os dias. A gente chega na igreja todo quebrado, a gente chega na igreja cheio de pecados, mas você é um santo, você é um santo, é alguém escolhido, Deus nos escolheu para ser santos, e essa missão do pastor é essa, uma das missões, para quê? Para a obra, do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então nós vamos ser aperfeiçoados para a edificação do corpo de Cristo. E nesses dias que é comemorado o dia do pastor,
e lembrando, a gente está em uma convenção que é uma das maiores, até da América Latina. Busquem estudar um pouco sobre a história dos batistas, né? Desde 1907, a gente tem a nossa convenção, e eles dão essa importância para o dia do pastor. Uma convenção séria, né? São milhares e milhares de batistas no Brasil, América Latina, né? Estados Unidos, que vê a nossa influência, veio de lá. E por que não nós, a igreja, também não dá a honra, dá a importância para esse dia? O dia do pastor é o dia da gente honrar o nosso líder. Seria o dia, não estou querendo falar que a gente tem que escolher dias melhores ou dias mais importantes. Nós devemos estar na igreja todos os cultos. Né? Para quê? Para a edificação do corpo de Cristo. Mas nesse dia é para ser um dia de festa. É um dia para a igreja estar cheia. Porque é o dia que a gente vai honrar ao nosso pastor. E honrando ao nosso pastor, a gente vai estar honrando a palavra do Senhor. Honrar o nosso pastor é um princípio da palavra de Deus. E nós precisamos, nos dias de hoje, mais do que nunca, seguir os princípios de Deus. Então, a cada momento, o momento que você honra ao seu pastor, você está honrando a Cristo, você está honrando a palavra do Senhor. Né? Toda a igreja vai estar honrando a palavra de Deus. E todas as vezes que o nosso pastor aqui prega, o nosso pastor Luiz Cláudio prega sobre princípios, a gente precisa dar ouvido a isso. Ele sempre fala isso, para a gente não negociar nossos princípios. E hoje a gente está vivendo nesse século, né, o século 21, é um século de muito pensamento, de muito conhecimento. Já foram quebrados vários princípios, que hoje em dia para muitos é normal. Né? Para muitos é normal. Mas só que para a igreja do Senhor não pode ser normal, irmãos. Sabe o que é normal para a gente? É seguir os princípios do Senhor. E um desses princípios é a honra. Né? Por que a gente não vai honrar as pessoas que estão todo dia lutando pela nossa vida? Você tem a ideia de que é um pastor de ovelhas? Né? Lembra aí de Davi? Matou urso, matou leão. Por quê? Porque ele honrou a missão dele. Eu sou o pastor dessas ovelhas. Nenhum leão vai vir aqui matar essas ovelhas. Eu vou atrás desse leão, vou atrás desse urso, para ele não voltar e tirar minhas ovelhas aqui do aprisco. Sabe por que não honrar as pessoas que fazem isso pela gente todos os dias? Porque nesse púlpito aqui, irmãos, é travados guerras, é travados brigas. Desde a vez que o seu pastor sobe aqui para pregar algo, para te ensinar algo, ele está travando uma guerra espiritual. Será que a gente já parou para pensar quantas vezes ele já chorou? Porque ele tentou implantar algo na igreja, tentou alimentar, né, que é uma das outras funções do pastor, é alimentar o rebanho. Né, e ele vê que aquela ovelha não quer comer, e ele entende, se ela não comer, ela vai morrer. Sabe como é triste isso? Então, por que não dar a devida importância aos nossos líderes, aos nossos pastores? Porque nós estamos, como eu falei da convenção, né, nós estamos em uma convenção que todos os pastores, para estar aqui à frente, precisam estudar, né, precisa passar pelo seminário. Irmãos, não é fácil. Né, eu estou estudando, eu sei que não é fácil. Né, a gente tirar 4 anos da nossa vida para estar estudando, que muitas das vezes não é benefício só nosso, não. É benefício para a igreja, porque ele vai ter uma pessoa instruída, né, uma pessoa
que estudou para estar aqui pregando, para estar aqui ensinando a palavra do Senhor para a gente. Então começa desde lá do seminário, começa lá desde quando o outro pastor que era líder dele fala, Deus me falou, é o sentir de Deus que você tem o dom para ministrar, que você tem o dom, possivelmente um dia ser um pastor. Então o ministério do pastor já começa ali, irmãos. Tá? Porque ele vai ser moldado o tempo inteiro, desde a faculdade. A gente vai ser cobrado desde o início. Então não é fácil para a gente também chegar aqui à frente e pregar. Mas não tem nada mais prazeroso também, irmãos, né? Da gente ensinar a palavra do Senhor e a gente vê pessoas subindo degraus, a gente vê pessoas chegando e ministrando, pessoas falando, pastor, minha vida mudou, minha vida está diferente, né? Aquele que estava dando errado agora está dando certo, e a gente entende que aquela pessoa entendeu a mensagem, né? Ele entendeu a mensagem, e aí a gente entende que ele está caminhando, ele está indo, né, para Cristo. Isso é a alegria do pastor. Quer ver um pastor alegre? É você vir para o culto, irmãos, né? Você está ali, como é que se diz? Se alimentando, né? E ele entender que o alimento que ele está te dando, que a instrução que ele está te dando, está dando certo, está edificando a igreja. É isso que a alegria de um pastor é essa. É saber que o trabalho dele, que ele acordar cedo, que ele acordar lá de madrugada para orar por você, está dando certo. Essa que é a alegria de ver a igreja cheia, de ver a gente chamando pessoas, convidando a nossa família. Essa é a alegria. Quantas vezes você já viu aqui o nosso pastor Luiz Cláudio feliz de ver a igreja cheia? Mas quantas vezes também a gente vê ele triste porque as pessoas não estão vindo, né? Cadê? Já teve algumas vezes que eu não vim ao culto e o pastor mandar mensagem, por que você não estava no culto? Não, o que aconteceu? Está tudo bem? E muitas das vezes algumas pessoas entendem que o pastor está me chateando, isso e aquilo, está pegando meu pé. Não, irmãos, ele está preocupado com a sua vida. Está preocupado com a tua vida espiritual, com a tua família. Então é isso, irmãos. O pastor é chamado por Deus para ser dirigente da igreja local, setorial ou regional, né? Ele exerce tal função e ocupa essa posição por vocação divina, né? Os pastores, ele ocupa essa função pela vocação divina. Ele foi vocacionado para isso, porque é algo espiritual, irmãos. A gente tem que lidar nessas questões como algo espiritual, né? Um pastor, ele está aqui porque Deus chamou, como ele chamou Moisés para liderar o povo lá, tirar o povo da escravidão. E hoje a escravidão é outra, são os vícios, né? É o pecado, e Deus chama os pastores para isso, para nos tirar da escravidão, para a gente entender que a gente está sendo escravo, porque até muitos lá que estavam no Egito, até lá no meio do deserto, estavam querendo voltar para o Egito, era melhor estar lá no Egito, porque isso e aquilo, murmurando, reclamando. Não, mas só que a pessoa que estava lá à frente, Moisés, ele foi chamado por Deus porque ele tinha uma missão. E o nosso pastor tem uma missão de nos tirar do mundo das trevas. E a gente precisa dar ouvido a isso. E quando eu falo que a gente tem que dar ouvido aos pastores, eu estou falando de pastor, irmãos. Porque existem pastores e pastores. Eu não vou entrar nesses pormenores, porque aqui no intuito não é esse. No intuito não é esse. Eu estou falando de pastores. Pastor que foi chamado, pastor que foi vocacionado para isso. Porque um pastor vocacionado, um pastor que foi chamado por Deus,
Ele não vai te levar para caminhos que não seja o de Deus. Porque ele é guiado também pelo Espírito Santo. Né? Tudo que ele vai fazer, ele ora. Muitas das vezes a gente tem um grupo e o pastor fala 4, 3 horas da madrugada, estou orando por vocês. Ele fala isso para a gente lá, estou orando por vocês. Enquanto isso a gente está lá dormindo, roncando, muitas das vezes. Mas ele está lá preocupado com a minha vida. Ele está preocupado, ele está orando lá por mim. Daí a gente começa a entender a importância da gente ter um pastor. Dele estar aqui nos ensinando, nos ajudando a sair do mundo das trevas. E a gente sabe que Satanás, ele não quer que a gente saia do mundo das trevas. Satanás, ele quer que a gente ande com ele ali, até destruir nossa vida, porque Satanás quer destruir a nossa vida, irmãos. Não se engane, Satanás, ele quer destruir a minha e a sua vida. É isso que ele quer, o objetivo dele é esse, que ele sabe que os dias deles aqui já está contado. Ele não vai ser mais regenerado, irmãos. Então entenda isso, Satanás quer tirar a sua vida. Mas só que o seu pastor, ele quer que você tenha vida. Como o nosso Senhor Jesus falou, que quer dar vida em abundância para cada um de nós. Mas precisamos levar a sério a palavra do Senhor. Precisamos levar a sério quando o nosso pastor sobe aqui e ele está doutrinando toda a nossa igreja. Toda vez que o nosso pastor te chama para fazer algo, para pensar se ele está fazendo isso porque Deus direcionou ele para fazer isso. Quantas vezes o nosso pastor fala, você já procurou seu PGM? É um dos trabalhos da igreja, é das atividades da igreja. E a gente vê nas fotos, quando tem os PGM, que falta muita gente ainda, irmãos. Por que você nunca aderiu ainda a um PGM? Por que você não está participando do corpo da igreja nessas atividades? Por que não, irmãos? E as outras atividades que a gente tem? A gente precisa parar para pensar nisso também. O momento de honrar o pastor também não é só no dia do pastor, a gente encher a igreja e depois, nos outros dias, a gente não dá a mínima com o que ele tem ensinado para a gente. E como eu falei, honrar o pastor é honrar as escrituras, é honrar ao nosso Deus, é honrar ao nosso Senhor Jesus, que é o nosso sumo pastor. Ele é o nosso pastor celestial. Outra função do pastor é apacentar as ovelhas. João capítulo 21, versículo 17, diz assim, Jesus faz uma pergunta para Pedro, interroga Pedro umas 3 vezes, e ele fala assim, disse pela 3ª vez, Simão, filho de João, amas a mim? Simão entristeceu-se por lhe ter dito a 3ª vez, amas a mim? E disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe, então apacenta as minhas ovelhas. Olha a preocupação de Jesus. Olha a preocupação de Jesus com as ovelhas. Olha a preocupação de Jesus conosco. Olha a preocupação de Jesus de ter um líder que ama a Ele, irmãos. Porque se Pedro ama a Cristo, ele iria cuidar das ovelhas. É a mesma coisa, se você gosta do pai, você vai gostar do filho. Então, se você amar o pai, você vai amar o filho. Então, Jesus queria saber de Pedro se ele amava a Jesus, a ele. Então, apacenta as minhas ovelhas. E é isso. Outra função do pastor é apacentar as ovelhas, guiar as ovelhas, é estar ali cuidando, é estar dando esse alimento que é o alimento espiritual.
Por isso que eu falei, irmãos, os pastores têm essa vocação divina. Porque se eles amam a Cristo, eles vão amar as ovelhas. E o principal de tudo de todo esse ministério é isso, é amar as ovelhas, é amar as pessoas, é amar as vidas das pessoas, mesmo as que dão trabalho ou as que não dão trabalho. Os pastores vai amar as ovelhas, vai amar todos os membros da igreja. E Jesus sabe disso, por isso que os pastores estão nessa posição de liderar a igreja, porque eles amam a Cristo. Irmãos, isso é demais de importância da gente entender isso para nossas vidas, para a nossa edificação, para que a igreja ande nos caminhos do Senhor. Precisamos entender isso. Eu trouxe aqui um exemplo na Bíblia de uma pessoa que não seguiu as instruções do líder dele. Está lá em 1 Samuel capítulo 13, versículo 8 até o 15. Eu não vou ler, porque talvez a gente não tenha tempo de ler, mas você pode abrir a sua Bíblia aí em 1 Samuel capítulo 13, o versículo do 8 até o 15. Teve alguém que não ouviu uma instrução. Na época, Samuel era o profeta, né? Ele era juiz, era profeta. Numa época de transição de juízes, né? Dos juízes para a monarquia, né? Para o reinado. E Saul foi o primeiro rei ali de Israel. Mas só que o profeta era Samuel. Né? Ele estava ali, vamos dizer, sobre a liderança de Samuel também. Né? Então, Samuel, antes da guerra ali com os filisteus, Samuel fala para ele esperar ali 7 dias ali, e Samuel que ia fazer o holocausto, né? Antes da guerra, tinha esse costume, né? Antes das guerras, se fazia um sacrifício para ir à batalha, irmãos. Mas só que não era a função de Saul fazer esse holocausto, esse sacrifício. E sabe o que aconteceu? Saul, de tão apressado, eu não sei, com medo dos filisteus descer, ou ele entendeu, achou que Samuel estava demorando e não ia dar tempo. E os filisteus estavam perto. Né? E ele com medo ali, e acabou tomando uma decisão, fazendo que não era algo de competência dele. Irmãos, e isso custou muito caro para Saul, porque Deus tirou todo o reinado dele, né, toda a dinastia, né, de Samuel, ou de Saul. Não ia seguir mais o reinado dele, por quê? Porque ele não obedeceu a Samuel, que era o líder dele, era o profeta. Né? Quem ia fazer o sacrifício era Samuel. E tudo isso foi ordem de Deus, irmãos. Por isso que é importante a gente estar seguindo as instruções do nosso pastor. Né? Lá na época era Samuel, né? Que era o líder lá de Saul. Ele que era o responsável por fazer esse sacrifício. E essa guerra, irmãos, não era uma guerra qualquer, era uma guerra santa. Porque era Deus que ia à frente, irmãos. Era uma guerra santa por isso, porque Deus que lutava pelo povo. Como até hoje, irmãos. E isso custou o reinado de Saul. Né? Que se vocês lerem aí, vocês vão entender, né? Vão perceber qual a tragédia que foi na família. Não foi só Saul perdeu o reinado, né? Perdeu o posto de rei. Toda a família dele foi atingida. Né? E muitas das vezes, quando o pastor está aqui ensinando sobre família, e a gente não dá ouvido, irmãos, isso vai refletir lá na sua família. Né? Vai refletir lá no seu casamento. Né? O pastor está falando aqui, maridos, amem suas esposas. Esposas, cuida de seu marido,
seja obediente, né, aos seus maridos, filhos, obedeça aos seus pais, né, e a gente não está dando ouvido, irmãos. O que vai acontecer? Vai influenciar toda a sua família, todo o seu desenvolvimento da sua família. Foi aqui o que aconteceu aqui com Saul, né? Ele perdeu todo o reinado, ele cometeu um pecado horrível, irmãos. Se você parar para estudar esse versículo 13, essa parte aqui dessa mensagem, você vai entender que foi um pecado horrível que Saul cometeu. Até porque, irmãos, estava acontecendo uma transição ali, de juiz para a monarquia. Né, o povo não estava habituado ali ainda com o rei, né, com as ordenanças ali do rei. E Saul, ele não poderia, não era para ele fazer esse sacrifício, era para esperar Samuel. E a gente vê que logo depois que Saul fez o sacrifício, logo Samuel chegou. Então, por causa da ansiedade dele, ele perdeu o reinado por coisa assim de minutos. Né? Então, quantas vezes seu pastor te dá uma direção e você não ouve? Né? Todos os domingos, quando ele está pregando, toda terça-feira, ele está aqui pregando, está nos instruindo, e a gente não dá ouvido ao que ele fala. O que Saul cometeu foi um pecado horrível, pois não era somente uma batalha, era uma guerra santa, porque quem lutava pelo povo de Israel era Deus. Né? Vou pedir que os irmãos abram a Bíblia de vocês em Hebreus capítulo 13, versículo 17. Já estou finalizando, irmãos, a gente já está chegando no fim. Espero que você já tenha a sua resposta. Não precisa me falar. Falem no seu coração. Qual a importância do seu pastor? Qual é a importância do nosso pastor Luiz Cláudio, né, para cada um de nós? Porque a mensagem, irmãos, a mensagem ela tem que ser pessoal, né? A mensagem ela é falada para a igreja, mas eu tenho que trazer para mim. Essa mensagem é para mim, não é para aquela pessoa que não veio, não é tal pessoa que tem que ouvir essa mensagem. Não, a mensagem é para mim. Né? A mensagem é pessoal, é individual. Porque Deus vai chamar a gente, né, cada um, a gente vai prestar contas de tudo que a gente faz. Como os pastores, irmãos, ele vai, assim, eu vou prestar conta só da minha vida. Mas os pastores vão prestar conta da vida de cada um de nós. Então, vamos refletir aí. Hebreus capítulo 3, versículo 17, diz assim: obedecei a vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Foi falado aqui, né, que o ministério não é um fardo, não é pesado, né, e aqui em Hebreus vai falar, né, que é com alegria, irmãos. É com alegria que os pastores trabalham para Cristo, é com alegria que os pastores traz a instrução, que traz a palavra do Senhor para cada um de nós. E eles vão prestar contas de cada vida, irmãos. Dê importância ao seu pastor. Dê importância à vida de cada um deles. Porque, irmãos, é algo difícil, complicado, mas é de alegria, de muita alegria, saber que a gente está sendo direcionado por Cristo, pela mensagem do Senhor. Então é algo prazeroso, é privilégio, né? Ser um pastor é privilégio para cada um deles estar servindo na Cristo e saber que eles estão indo na caminhada para o reino celestial. Pastor é servo de Deus, sua vida foi dedicada a maior causas, a
a mais nobre das ocupações nesta vida, a mais árdua que um homem pode executar. Se compromete a viver e trabalhar para Cristo enquanto vive a sua missão. É fundamental pregar o evangelho de poder e salvação de Deus aos homens. Sua obrigação é levar a mensagem salvadora aos perdidos, a tempo e fora de tempo. João capítulo 10, versículo 11, nosso Senhor Jesus, ele vai falar que ele é o bom pastor. O nosso Senhor Jesus é o nosso bom pastor, amém, igreja? O nosso Senhor Jesus, ele é o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas, irmãos. É o nosso Senhor Jesus, ele deu a vida dele por cada um de nós, pela nossa vida pecadora. Ele deu a vida dele enquanto nós éramos pecadores, irmãos. Quando o mundo já nos rejeita, o nosso Senhor Jesus, ele traz para perto. Ele traz para cada um de nós, para a salvação, para a vida eterna. O nosso Senhor Jesus quer você na vida eterna, irmãos. Nosso Senhor Jesus quer te dar a vida com abundância, irmãos. O nosso Senhor Jesus, ele é o nosso bom pastor. Entendendo isso, irmãos, ele colocou homens sérios, homens que servem a Deus para cuidar das ovelhas que ele tanto ama. Nós precisamos de pastores e essa é a minha resposta. Eu preciso de um pastor para estar me direcionando, para estar na caminhada com Cristo, para quando eu estiver errado, ele falar: meu filho, você está no caminho errado, porque o meu pastor Luiz Cláudio, ele me chama de meu filho, e quando ele me chama de meu filho faz toda a diferença, irmãos. Muitas vezes ele já me chamou de meu filho, de muitas vezes quando eu estava errado, ele já me chamou a atenção. E é isso, eu preciso de um pastor, eu preciso do meu pastor, eu preciso do pastor Luiz Cláudio para estar me direcionando para o caminho correto. E nós precisamos do nosso Senhor Jesus, amém? Eu vou pedir que vocês abaixem suas cabeças, vamos estar orando pela vida do nosso pastor Luiz Cláudio. Aproveite também para estar orando pela vida dos outros pastores, e se você quiser responder agora aí no íntimo com Cristo, falando para ele a importância do nosso pastor aqui, fale isso em oração. Senhor nosso Deus, Pai querido, Pai, obrigado, Pai, pela essa mensagem, obrigado, Pai, pelos pastores que o Senhor coloca em todas as igrejas, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, abençoe no nome de Jesus a vida de cada um deles, ó Pai, na casa dele, ó Pai, na casa deles, ó Pai, em tudo, ó Pai, que eles fazem, ó Deus. Abençoa, ó Pai, no nome de Jesus, ó Pai. Fortaleçam eles, ó Pai. Que o seu Deus, ó Pai, a cada dia dê sabedoria, ó Pai. Que essas pessoas que o Senhor chamou para ser pastores, ó Pai, que o seu Deus sempre, ó Pai, dê força, dê alegria, ó Pai, que não seja um fardo, ó Pai, esse ministério, mas seja algo prazeroso, ó Pai, algo de que a gente venha se alegrar na mudança, na vida de cada ovelha, ó Pai, de cada pessoa, ó Pai, que o Senhor envia para as igrejas, ó Pai. Eu te peço no nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor também vá de encontro de pessoas, ó Pai, que um dia teve um pastor, que um dia, Pai, teve em uma igreja, agora não quer estar numa igreja, que entende que não precisa de uma igreja, Pai, mas sabemos que isso é engano de Satanás, ó Pai, na vida deles, ó Pai. Eles precisam sim, ó Pai, de pastores, eles precisam de igreja. Eu te falo, volte para a igreja, volte para Cristo. Você precisa de estar com Cristo, você precisa estar na igreja para seguir o caminho com Cristo, porque isso é um princípio das Escrituras sagradas. Não quebre os princípios. Volte para Cristo, volte para a igreja do Senhor. Deus abençoa a PIB do Valparaíso, ó Pai. Abençoa as nossas vidas, abençoa a vida de cada ovelha aqui, ó Pai. É isso que eu te peço. Eu sou grato, obrigado pela tua palavra, Senhor, porque a tua palavra é salvadora, Pai. A tua palavra é a que nos liberta. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém.